Bom, eu vou fazer essa aula gravada, esse complemento, a sexta aula do curso de grego do Novo Testamento gravada. Eu tentei fazer ao vivo no domingo à tarde, mas o mesmo motivo que levou à oscilação do sinal na quinta-feira levou a simplesmente não conseguir trabalhar no domingo. Quer dizer, o sinal da internet está muito instável aqui em Curitiba e parece que no domingo a coisa ficou pior do que na quinta. Tá? Fiquei o dia inteiro praticamente sem sinal. É, de tarde, né? Na tarde, daí ficou, parecia que o sinal ia voltar às 18 horas. Na verdade, eu já tinha programado até a live mais cedo, porque de manhã eu tinha sinal e não voltou. Eu tentei, gravei, comecei, mas não deu. Com menos de um minuto, mais ou menos um minuto caiu. Então, vamos lá, eu vou fazer a declinação, né? Nós vamos fazer a análise sintática dos substantivos encontrados em 1 João, capítulo 1, verso 1 a 4. Então eu pressuponho que você já trabalhou a transliteração desse texto, que você já domina o alfabeto grego. Agora eu vou fazer a leitura no grego, fazendo a análise sintática, né, para a gente poder entender o que está acontecendo. E aí eu faço a aplicação da aula sobre os casos e as declinações, que foi a aula 6 do nosso curso. Exatamente porque no momento de fazer a atividade o sinal acabou oscilando muito aqui e eu fiquei realmente com isso muito prejudicado, tá? Se você chegou aqui nessa aula por indicação do YouTube, por pesquisa, enfim, você pode acompanhar o curso inteiro, é gratuito, tá? Você pode conferir o link que vai estar na descrição aqui do vídeo. E se você quiser ter acesso ao material didático, é só você se inscrever também no link aqui na descrição do vídeo, com a opção de compra de um certificado de 200 não, estimado em 70 horas de atividades complementares, né, 70 horas de curso livre, aí sim o valor seria R$ 200 para quem acessar por esse link aqui, tá bom? Mas eu vou já compartilhar a tela e já vou passar para a leitura então. Ho en ap arques. Arques, substantivo feminino, genitivo singular da primeira declinação. Então funciona como um. Aqui. Cuidar para o cursor estar acompanhando, né? Se eu olhar aqui fica melhor. Ho en ap arques, substantivo feminino, genitivo singular da primeira declinação. Arques, então, é uma palavra aqui no grego é feminina, mas em português normalmente a gente traduz por uma palavra masculina, princípio, tá? Então, o que era desde princípio, né? Desde o princípio ap arques. Veja que não tem artigo aqui, mas a gente acaba colocando o artigo na tradução, porque essa expressão aqui, sem o artigo, ela tem um sentido atributivo, né? Um sentido adjetivo. Tá? Então, arques é um substantivo, mas ele está funcionando, essa expressão aqui na oração, né? Aparques, está funcionando como uma espécie de adjetivo, né? O que era, né? Então era como era desde o princípio, tá? Ho ake koamen, ho reorakamen, tois oftalmóis. Aí aqui, oftalmóis, substantivo masculino, dativo plural da segunda declinação. E veja que aparece o artigo aqui e o artigo está também no dativo plural, declinado da mesma forma, porque o artigo segue o padrão da segunda declinação no masculino. Tá? A gente vai ver isso, na verdade, numa aula já em seguida. Tá? Então, aqui, embora o caso seja dativo e o dativo normalmente seja o caso do objeto indireto, esse dativo aqui está funcionando como um ablativo, né? Como um adjunto adverbial, um adjunto circunstancial, o que contemplamos com os nossos olhos. Né? E aí, então, desculpa, é muito espírito forte. Aqui o espírito é fraco. Ó. Ro etiasameta kai hai queires. Agora aqui queires é uma palavra da terceira declinação, substantivo feminino, nominativo plural da terceira declinação. Então, o que tocamos ou apalpamos, ou melhor, o que tocamos ou as nossas mãos
tocaram ou apalparam, né? Agora veja que o artigo aqui, hai, ele não segue a mesma terminação de queires. Significa que ele não está no nominativo plural? Não. Significa que o artigo no feminino segue o padrão da primeira declinação e queires é uma palavra da terceira declinação. O que caracteriza a terceira declinação? Uma declinação mais irregular quanto ao radical da palavra. O radical vai sendo alterado, né? Especialmente a quantidade de sílabas da palavra pode ser alterada de acordo com a variação nos casos. Tá? Kai haikeires remon epsilafesan peri tu logo. Tu logo, aqui nós temos logo, uma palavra bem conhecida nossa, do vocabulário, do próprio tema do curso de grego, né, contemplando o Logos de Deus na primeira carta de João. Logos é um substantivo masculino, genitivo singular da segunda declinação. Então, a gente traduz por palavra, verbo, expressão. Eu gosto de traduzir, ou melhor, de simplesmente transliterar, né, de colocar como logos, para a gente fazer alusão aí a todo esse conceito, a toda essa situação contemplada na expressão grega no original, né? Então veja que o que é nós contemplamos, né? Não. As nossas mãos, as nossas mãos apalparam, né? Os nossos olhos contemplaram e as nossas mãos apalparam acerca do logos. Então, perito logo, o genitivo singular funcionando nessa atribuição aí restritiva, né? E o artigo também no genitivo, acompanhando aqui o substantivo, porque o substantivo é da segunda declinação e o artigo no masculino ele acompanha a segunda declinação, tá? Peritu logo tes zoes. Aqui nós temos zoe, né, declinada na segunda, declinada no genitivo, desculpa, é um substantivo feminino da primeira declinação. Veja que já mudou, continua sendo genitivo, mas muda a terminação, né? Quer dizer, muda o padrão, não é o padrão ômicron y, eta sigma, poderia ser alfa sigma também, dependendo da palavra, né? E o artigo também acompanha o substantivo. Tes zoes, perito logo tes zoes, quer dizer, acerca da palavra da vida, tá? E aqui então nós terminamos o verso 1. Kai zoe, agora veja que zoe aparece sem o sigma, né? O artigo aqui, ele não tem o tal e tem o espírito forte, né? Kai zoe, então aqui nós temos um substantivo feminino, nominativo singular da primeira declinação. Agora nós temos a palavra no nominativo singular, antes ela estava no genitivo. Então vai percebendo aí a diferença nas terminações para perceber as diferentes funções sintáticas da frase, da palavra na frase. Então aqui zoe é o sujeito da frase. Kai zoe efanerote, se manifestou. Kai reorakamen, kai martirumen, kai apangelomen, rimin, tenzoen. Agora veja só, a mesma palavra aparece num terceiro caso aqui. Por isso também é legal a gente fazer a análise aqui dessa passagem, porque só a palavra zoe já apareceu 3 vezes, declinada das 3 vezes de maneira diferente. Aqui tem zoen, substantivo feminino, acusativo singular da primeira declinação. Você vai perceber que o artigo também segue a mesma terminação. E se é o acusativo, né? Então a função aqui é de objeto direto, né? Então contemplamos e testemunhamos e anunciamos para vocês, né, para vós, a vida. Daí depois tem um adjetivo aqui, né, tem a ionium, mas a gente não está declinando aqui, analisando, porque a nossa proposta era analisar apenas os substantivos, mas você percebe que também está no acusativo, né? A vida eterna, a qual estava diante do... Estou até traduzindo em vez de
de, de ler em grego, né? Hetes em pros ton patera. Aqui, patera é um substantivo masculino que também está no acusativo singular da terceira declinação. Agora veja que interessante. Por ser da terceira declinação, patera, ou pater, né? Vai ter esse aumento de sílaba, pater para patera, e vai ter essa terminação com alfa. Não é uma terminação com ni, como é característico do acusativo na primeira declinação e também na segunda. Aqui nós não temos, que a gente não tem um substantivo no acusativo da segunda declinação, mas pela primeira você se baseia, né? Então, patera. Então, pai aqui seria o objeto direto, né? A qual estava diante do pai, ou junto com o pai. Substantivo masculino, acusativo singular da terceira declinação, kai efanerote rimin, e se manifestou remin, se manifestou a nós. Reorakamen kai akekoamen apangelomen rimin, rina kai rimeis koinonian. Aqui, ó, de novo, no acusativo singular, você viu unir. Agora, koinonian é uma palavra da primeira declinação, só que terminada em alfa, não em eta, tá? Substantivo feminino, acusativo singular da primeira declinação. Koinonia, comunhão, uma palavra até bem conhecida no meio cristão. Koinonia eket, então tenhais comunhão, meta remon, conosco. Kai re koinonia, agora a mesma palavra aparece no nominativo singular, então agora ela é o sujeito da oração. Kai re koinonia, substantivo feminino, nominativo singular da primeira declinação. De remetera, meta tu patros. E a nossa comunhão é com o Pai. No português não funciona muito bem colocar o de aqui. Normalmente, né, o genitivo, com essa função de adjunto adnominal restritivo, você traduz colocando um de na frente do substantivo ou do adjetivo. Aqui não funciona muito bem, né, mas você entendeu que isso aqui está patros, que é a mesma palavra pater, que apareceu como patera antes, está restringindo a comunhão, né? Substantivo masculino, genitivo singular da terceira declinação. E aqui perceba, como o artigo segue o padrão da segunda declinação no masculino, então você não tem tu patru ou tos patros, é tu patros. O que vai mudar aqui embaixo quando nós temos a palavra filho, né? Kai meta tu ruiu, tá? Então agora a gente percebe uma diferença que ruiu também é genitivo singular, mas é da segunda declinação. Ó. Então, por isso não termina da mesma forma, embora seja o mesmo caso. Tá? E aqui você vai contemplando e vai vendo, vai verificando as declinações também. Meta tu ruiu autu. O autu até a gente viu, né, que é o pronome autós, ele próprio, na verdade, né? Mas enfim, não estou declinando aqui porque ele não é um substantivo, né? Não estou fazendo análise sintática. Iesu, substantivo masculino genitivo singular da segunda declinação. Então veja que o padrão é exatamente o mesmo de ruiu, porque eles pertencem à mesma declinação. Cristo Christos declinado no genitivo também, genitivo singular, também da segunda declinação, mas aqui Christos pode ser considerado um adjetivo, né? Embora tenha entrado na língua grega, especialmente no seu uso no Novo Testamento, por metonímia, né, como um substantivo. Alguém que é ungido, ungido é um adjetivo, virou o ungido de Deus, e muitas vezes aparece simplesmente Christos como substantivo, né, e não como adjetivo. Kaitauta, grafomen, rimin, rina, recará, substantivo feminino, nominativo singular da primeira declinação, terminação em alfa, nominativo, né? Alegria, recara, remon e pepleromene. E aqui você vê um iota subscrito, que quando você tem artigo ou substantivo, ele é uma característica do caso dativo, né? Mas aqui não é um artigo, tá? Veja que o espírito é fraco aqui, ó. Isso aqui é o verbo ser, né?
e aqui você vai ter um iota subscrito por conta dele estar junto com o eta, que é uma vogal longa, né? Enfim, aqui nós terminamos então a atividade. Eu fiz meio rápido porque pressupus que você já compreendeu tudo, né, à luz da aula anterior, né, já gravou bem os conceitos da aula anterior. Eu espero que tenha dado para acompanhar. Foi meio rápido, talvez até demais. Se foi rápido demais, eu estou calibrando também aqui a minha exposição. A gente pode continuar nas próximas atividades dessa mesma natureza, de análise sintática de substantivos. A gente pode continuar num ritmo um pouquinho mais devagar. Mas também você pode sempre pausar, voltar, conferir no material escrito, né? Então eu espero que tenha ficado tranquilo de acompanhar. Tá bem? Com isso a gente encerra esse suplemento, é um complemento da aula 6. Qualquer dúvida eu estou à disposição aqui no YouTube ou na plataforma lá da Connect HS. Tudo bem? Um forte abraço, que Deus abençoe você. Eu vou tentar, se a internet me ajudar, né, postar essa aula aqui na segunda-feira, dia 28 de setembro, às 18 horas. E aí, na quinta-feira, às 20, a gente prossegue com a nossa sétima aula, que vai ser uma aula daquelas de contextualização. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a Septuaginta, o período intertestamentário e a Septuaginta. Já tem um vídeo aqui no canal sobre o período intertestamentário. Vou até deixar no link aqui, o link na descrição, se você quiser ir se preparando. Mas vamos falar especificamente sobre a Septuaginta, que é um assunto que eu inclusive estou devendo e que cai muito bem, cai como uma luva, digamos assim, aqui no nosso curso de grego, tá? Mas a gente vai fazer uma atividadezinha prática, vamos prosseguir, a gente pode prosseguir aí a partir do verso 5, ou se vocês me derem um retorno e eu perceber que eu fui muito rápido aqui, eu jogo essa atividade para o final da aula que vem. Puxa, eu poderia ter feito isso até. Mas enfim, excesso de conteúdo não vai nos prejudicar, né? Pelo contrário, quanto mais a gente se expor à matéria, mais fácil vai ser de a gente aprender, e o objetivo aqui é auxiliar vocês no aprendizado. Tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.